Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, estamos nos preparando para a próxima lição da Escola Bíblica Dominical, não é? Nós tratamos na última lição sobre disciplina, a maturidade do cristão. E hoje, né, vamos nos preparar para a lição de número 13. A lição número 13 é essa aqui, ó. A língua, moderação e prudência. A língua, moderação e prudência, né? E nós vamos tratar nesta lição sobre exatamente, parece que o sistema aqui não pega direito, né? Eu vou ler aqui. Nós vamos estudar a lição número 13, que vai falar sobre o poder das palavras, o limite das palavras e o bom uso das palavras, né? Nós vamos ler o texto que está em Provérbios, capítulo 16, aliás, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos são 16 a 19, né? Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor, né? Para o estudo desta lição, a língua, moderação e prudência. Você pode ler aí junto comigo também, não é? Se você está com a Bíblia aí do lado. Diz o livro de Provérbios, capítulo 6, versículo de 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunhas falsas, que proferem mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos, né? Vamos orar, né? Vamos fazer uma oração. Senhor, nós estamos nos preparando para essa nova lição da Escola Bíblica Dominical, né? Que vai falar sobre a língua, né? A importância de nós usarmos a nossa língua, as nossas palavras. Que o Senhor nos oriente, nos ajude nesse estudo, que possamos crescer no conhecimento e na admoestação do Senhor, e que esta lição possa ser proveitosa, possa nos edificar e possa nos fazer pessoas melhores, homens e mulheres de Deus melhores, para trilhar o caminho do Senhor, né? Sendo instrumento do Senhor e usando palavras que venham de fato trazer benefícios para a vida da igreja, para a vida dos nossos amados irmãos. Fica conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos abençoa, para que possamos sair diferentes de como chegamos, né? Ou seja, depois dessa lição, que possamos sair mais fortalecidos em nossa fé, para a glória e o louvor do Teu nome. Nós oramos assim e Te agradecemos, ainda pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Apenas fazendo um breve comentário desses versículos de 16 a 19, né? Primeiro, aqui o texto fala em 6 coisas. Depois ele diz que a sétima é problema, é mais sério ainda. No Oriente, 7 é o número completo e tem geralmente o sentido de muitos. De maneira poética, é mencionada apenas numa seleção daquilo que é abominação ao Senhor, né? 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima é a abominação ao Senhor. Aqui no versículo 18, um breve comentário, diz o seguinte: todo pecado é transformado no desejo íntimo e depois praticado através dos membros do nosso corpo, especialmente da língua.
não é? Neste versículo 17 e 18, quantas vezes se menciona as partes do corpo humano, isto porque a língua e o pensamento dos hebreus, né, portadores da revelação de Deus, registrada do Antigo Testamento, se formam com palavras, atos e objetos que são familiares até nos lares mais humildes, entre as pessoas de menos recursos. Na verdade, não há para eles palavras técnicas vedadas da vivência diária. A palavra de Deus é a sabedoria eterna, revelada em palavras fáceis, como é o caso das parábolas de Jesus, acessíveis a quem quiser entender, não é? Então, naquela época, no Velho Testamento, eles tinham um certo cuidado para usar as palavras com sabedoria, né? E no verso 19, terminando, ele diz: semeia contendas entre irmãos. No final da lição ele diz aqui: testemunha falsa que profere mentiras e semeia contendas entre os irmãos. Aqui vale um comentário rápido, né? Isso aqui significa que ao Senhor, a pessoa que vive semeando contenda entre os irmãos, elas de fato têm uma questão importante. Elas aborrecem ao Senhor. Já pensou? Que coisa interessante, né? E isto que o Senhor se aborrece quando a pessoa faz contenda na igreja. É bom a gente entender, sabe, irmãos, essa lição de Provérbios, capítulo 16, a capítulo 6, de 16 a 19, porque nós sabemos que na igreja, em casa, na família, todos nós precisamos ter uma vida em que as nossas palavras, a nossa língua, que nós proferimos, precisa trazer edificação e não trazer contendas, né? E nesta lição nós vamos exatamente ver algumas coisas fundamentais, né? Queria que você abrisse a lição aí. A lição vai nos mostrar, aqui na introdução, o autor da lição diz: um sério problema que enfrentamos dentro das igrejas é a falta de sabedoria de alguns do povo de Deus no trato com as palavras. O velho problema da fofoca, né? Você sabia que a Bíblia fala muito sobre fofoca? E não se trata de um pequeno pecado, como muitos pensam. Está escrito: a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço, diz o Senhor em Provérbios 8,13. Deus ordena: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Levíticos 19,16. Ele também diz: além do mais, aprende também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas intrigantes, falando o que não deve. 1 Timóteo capítulo 5, verso 13, né? Isso aqui é um grande problema que às vezes surge, né? Na comunidade, todo mundo mora junto, né? Às vezes um pequeno problema que acontece na igreja, ou então em casa, ou com algum irmão, com alguma pessoa. Às vezes tem irmãos que eles visitam os outros para poder alimentar aquela contenda, né? A gente tem conhecimento de pessoas que até formam um grupinho para ir na casa do outro, e ali se juntam para poder ali maquinar fofoca e falar mal das coisas da igreja, ou de alguém que a pessoa não está de bem com aquela pessoa, né? Ao invés de procurar resolver e tratar e colocar e fazer as pazes, tem pessoas que preferem unir-se de forma negativa para poder desfazer ou denegrir ou destruir a imagem de uma pessoa. E isso é abominável aos olhos do Senhor. No Salmo 101, verso 5, Deus diz:
Ao que as ocultas calunia o próximo, o que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Deus é Deus de opinião que pessoas tagarelas não o reconhecem estando entregues aos seus pensamentos corrompidos. Né? Então veja, pessoas que vivem às ocultas, caluniando e falando mal e fofocando de alguém, tenha cuidado, né? Porque isso vai ser, Deus vai cobrar. Ele diz que ele equipara as pessoas difamadoras com aqueles que não merecem confiança. Né? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque eu estou fechando esse estudo com 10 minutos. Né? Nós vamos ver logo em seguida a continuação da leitura.